Este jovem é Hibiki. Hoje é o dia do exame simulado, então, após terminar seu exame, ele esperou por seu amigo próximo, Daichi. Daichi estava muito preocupado, sem saber se tinha ido bem no teste, enquanto Hibiki era completamente o oposto, extremamente calmo porque era muito inteligente. Os dois pararam em um café para discutir seus planos futuros sobre ir para a universidade ou encontrar um emprego. Daichi queria tirar a carteira de motorista depois de entrar na universidade e conhecer garotas de quem gostava. Ele de repente lembrou-se de algo interessante e pegou o telefone de Hibiki para fazer algo. Daichi baixou um aplicativo chamado Nika. Recentemente, este app estava muito popular porque podia dizer-lhes a causa da sua morte de forma muito realista. Havia até rumores de que algumas pessoas morreram exatamente como o app havia previsto. Depois que Hibiki carregou sua foto no app, o sistema notificou que levaria algum tempo para analisar. Em seguida, os dois foram para a estação de metrô. Daichi notou uma garota chamada Nishako à distância, que também parecia ter acabado de terminar o exame simulado como eles. De repente, ambos receberam notificações do aplicativo de que suas mortes haviam sido analisadas. Junto com isso, havia um vídeo mostrando um descarrilamento de trem esmagando pessoas. Eles se viram morrendo esmagados pelo trem do metrô e a cena do incidente era bem aqui. Ambos ficaram ansiosos, sentindo que algo estava errado. Quando estavam prestes a sair, já era tarde demais. O trem avançou em direção a eles a uma velocidade insana, depois descarrilou. O espaço ao redor de repente escureceu. O sistema Nika notificou que, se ele quisesse viver, lhe daria uma chance. Após Hibiki selecionar a opção de viver, um aplicativo de jogador foi automaticamente baixado em seu telefone. Logo depois, Hibiki gradualmente recuperou a consciência. Ele não podia acreditar que, há apenas alguns minutos, este lugar ainda estava normal. Agora, tinha se transformado em uma pilha de destroços. Daichi também recuperou a consciência lentamente. Enquanto ambos estavam confusos e querendo pedir ajuda, algo se moveu na frente deles. Um demônio negro apareceu, arrastando os mortos para comê-los. Do outro lado, Nisha também estava apavorada, testemunhando essa cena. Seus movimentos atraíram a atenção dos demônios. Quando um demônio investiu contra Nisha, ela acidentalmente invocou um demônio de pele azul que cortou a cabeça do outro demônio. Daichi também ativou uma invocação sem querer, chamando um pequeno demônio que podia disparar gelo. Hibiki correu e disse a Nisha para segui-lo. Os três subiram para um terreno mais alto e olharam para baixo para ver os demônios que haviam acabado de invocar protegendo-os. Eles correram para um canto e Nisha mostrou a eles a tela do seu telefone. Nela estava uma imagem do demônio que ela havia acabado de invocar. Hibiki contou como o sistema perguntou se ele queria viver, e assim como ele, Daichi e Nisha também foram perguntados o mesmo. Ele fez uma dedução de que possivelmente aqueles que escolheram a morte tiveram seus demônios automaticamente invocados. Os três correram para fora da cidade e viram caos por toda parte. O governo anunciou que sua prefeitura havia sofrido um desastre natural. Então, a taxa de vítimas era extremamente alta. Daichi ligou para sua família, mas perdeu o sinal após falar por apenas um momento. Quando a equipe de resgate chegou e quis entrar no túnel para resgatar as vítimas, foram parados por pessoas vestindo roupas estranhas. Eles se apresentaram como a equipe especial de resposta a desastres do governo. Este lugar agora estaria sob o comando direto deles. Os soldados de resgate estavam irritados porque não sabiam se as vítimas do desastre lá dentro ainda estavam vivas, mas foram impedidos de entrar. Devido à perda de sinal, Nisha não conseguiu ligar para sua família e estava muito preocupada. Como Daichi e Hibiki já tinham ligado para suas famílias, provavelmente estavam bem. Os dois decidiram acompanhar Nisha até sua casa. Depois, ela tentou ligar várias vezes, mas ainda não conseguiu completar a chamada. Ela pediu desculpas aos dois por tê-los envolvido nisso. Ambos sentiram que, com a situação caótica atual, deveriam ficar juntos. À noite, Daichi foi comprar água, enquanto Hibiki e Nisha conversavam. Ela disse que, se soubesse que isso aconteceria, não teria participado do simulado. Hibiki sentiu como se estivessem sendo testados por alguém usando o aplicativo. Depois de voltar com a água, os dois jogaram pedra, papel, tesoura alegremente. O resultado foi como antes, Hibiki venceu e recebeu a garrafa de água. Algo estranho desceu do céu para onde eles estavam. Enquanto todos se perguntavam o que era, a esfera no topo se expandiu e explodiu. Após essa explosão, outra esfera se formou. Ela disparou freneticamente bombas e balas, atacando as pessoas ao redor. E aqueles que não conseguiram escapar a tempo, perderam suas vidas. Quando a esfera mirou em Hibiki e Nisha, ela convocou seu demônio para bloquear o ataque. O sistema notificou que havia um novo vídeo de morte. Hibiki o abriu e ficou chocada ao ver a morte de Daichi nele. Por trás, Daichi dirigiu um grande veículo contra o demônio e então explodiu. Na fumaça, o demônio ainda não estava morto, mas gradualmente reapareceu. Testemunhar a morte de seu melhor amigo deixou Hibiki extremamente furioso.
Ele ativou o sistema de invocação e uma grande onda de poder irrompeu. O pessoal da equipe de resposta a desastres ficou impressionado ao vê-lo invocar a besta divina Byakko. Sob o comando de Hibiki, Byakko desviou das balas, saltou para arranhar o demônio e depois o atingiu com um raio para destruí-lo. Ele correu para o local do incêndio e ouviu a voz de Daichi. Ele havia sido puxado para fora da explosão por um dos pequenos demônios de Nisha. A equipe especial de resposta a desastres, chamada JBS, imediatamente os cercou e os levou para a sede. No veículo, os três estavam algemados e tiveram seus telefones confiscados. Hibiki não entendia por que o governo sabia que isso aconteceria, mas abandonou os cidadãos. O comboio foi levado ao prédio do parlamento. Ao entrar, os três ficaram impressionados com a grandiosidade do lugar. Um homem de cabelos brancos se aproximou e todos o saudaram. Daichi e Nisha foram levados para uma sala de vidro, enquanto Hibiki foi conduzido para outro lugar. Ele perguntou por que apenas ele estava sendo levado separadamente. A mulher disse a ele que revelariam a verdade para ele. Atrás da porta havia um enorme sistema de computador. Ela se apresentou como vice-comandante Sako. Por muito tempo, o JBS foi encarregado de monitorar uma barreira que cobria o Japão para proteger seus cidadãos. Essa barreira era um sistema espiritual, e se fosse quebrada, os fenômenos misteriosos inimigos invadiriam e os atacariam. E Hibiki havia invocado Byakko, uma das 4 bestas divinas da China. Uma pessoa comum não poderia invocar um demônio tão poderoso. Neste setor, ninguém jamais havia invocado um demônio tão poderoso quanto ele. Desde os tempos antigos, havia muitas maneiras de invocar demônios. JBS havia pesquisado e integrado isso em telefones para invocar demônios. Pessoas normais não conseguiriam acessá-lo. No entanto, alguém havia criado um aplicativo e o distribuído para que os cidadãos pudessem baixá-lo e invocar demônios. Hibiki estava muito chateado por saberem que isso aconteceria. E além disso, este lugar tinha equipamentos extremamente modernos, mas não os usavam para ajudar os cidadãos, guardando-os egoisticamente para si mesmos. O comandante de cabelos brancos explicou que os demônios que apareceriam depois seriam ainda mais terríveis do que o que ele acabara de destruir. Havia 6 seres de nível de desastre equivalentes aos 6 dias seguintes, e eles teriam que detê-los ou o mundo seria engolido e desapareceria. Esses 6 eram chamados de Septentrianos. Hibiki havia invocado o tigre branco Byakko, então ele tinha a capacidade de ajudar a JBS a destruir os Septentrianos. Os cientistas da JBS, após pesquisa, perceberam que o aplicativo do jogador era completamente diferente do aplicativo que eles haviam projetado. No dia seguinte, Nisha perguntou o que aconteceria com eles. Hibiki a assegurou que nada aconteceria enquanto eles ficassem no lugar. Naquela noite, foram levados para casa por Sako. Ela disse que, de acordo com o acordo, levaria Daichi e Nisha para casa, mas Hibiki teria que se juntar a eles na luta. Daichi tentou impedir Hibiki porque era muito perigoso. Infelizmente, a cidade onde a família de Nisha vivia estava coberta de fumaça, e a estrada à frente estava congestionada. Eles a consolavam dizendo que nada de ruim aconteceria. Agora, eles iriam para um campo de refugiados para encontrar a família de Nisha. Chegaram a um grande edifício onde muitas pessoas já tinham vindo buscar abrigo. Sako devolveu os telefones a eles e foi embora. Apesar de procurarem no quadro de informações, ainda não tinham informações sobre a família de Nisha. Ela ficou muito nervosa quando não conseguiu encontrar sua família. De repente, um demônio irrompeu pela porta de vidro, assustando todos a ponto de fugirem. O demônio mirou em um jovem garoto. Hibiki não podia mais ficar parado e convocou Byakko para levá-lo para fora. Sako, que não tinha dirigido muito longe, viu Byakko lutando. Depois que um demônio foi morto por Byakko, uma horda inteira de demônios invadiu. Daichi queria invocar um demônio para ajudar, mas seu pequeno demônio ainda não havia sido recriado. Daichi queria impedir Hibiki, argumentando que, embora ele tivesse grande poder, isso não significava que ele tinha que arriscar sua vida lutando. Quanto a Hibiki, ele queria usar seu poder para salvar pessoas. O número de demônios voadores continuava aumentando. Felizmente, Sako veio ajudar, dizendo que não via nenhum jogador por perto. Era possível que um telefone quebrado estivesse automaticamente invocando demônios. Eles se separaram. Hibiki ficou para matar demônios enquanto Sako correu para encontrar o telefone. Ela encontrou um jogador morto com um telefone que continuava a invocar seus demônios. Ela imediatamente esmagou o telefone para parar as invocações. Os cidadãos que testemunharam Hibiki lutando temeram que ele os atacasse. O menino que ele havia salvado anteriormente falou para agradecê-lo. Depois, os 3 se encontraram com o comandante. Eles perceberam a situação era extremamente grave, então eles ficariam para ajudar. O comandante deu a eles sua primeira missão: encontrar o cientista da JBS que havia desaparecido após o Septentrione aparecer. Antes de partir, Hibiki sugeriu que os outros 2 ficassem para trás, mas Daichi não podia deixar seu amigo próximo ir sozinho, então ele discordou. Daichi estava encantado por ter comprado outros demônios na loja de aplicativos. Embora um pouco receoso do poder que agora possuía, Hibiki ainda precisava usá-lo para proteger aqueles que ele estimava. Depois de pegar o metrô, os 3 chegaram à área de Osaka e encontraram o pessoal da JBS nesta filial.
Aqui, eles também conheceram dois novos jogadores, Hinako e Kita. Assim como o grupo deles, esses dois tinham se juntado à JBS ontem. O jovem Kita tinha uma personalidade teimosa. Ele não queria participar da missão de busca e saiu sozinho para caçar demônios. O grupo foi ao laboratório subterrâneo do Dr. Kano. Não havia sinais de luta, nem qualquer indicação de que ela tivesse saído do prédio, como se a cientista tivesse desaparecido da face da Terra. Kita, enquanto matava demônios e destruía os telefones dos mortos, avistou acidentalmente um demônio voando furtivamente no céu e o perseguiu. Daichi não entendia por quê. Agora que todos eram jogadores, não foram designados para matar demônios, mas sim para realizar essas outras tarefas. Certamente, o comandante tinha outra agenda. Nesse momento, o sistema relatou que a parede de barreira estava sob ataque. A barreira da JBS tinha muitas paredes, então normalmente não poderia ser quebrada de fora. Inexplicavelmente, o sistema de repente relatou um erro devido a um hacker atacando seu sistema. Camada por camada, a proteção estava sendo destruída pelo hacker. Hinako perguntou por que eles não podiam simplesmente desconectar a rede para parar o ataque. O velho recusou porque, se fizessem isso, Osaka perderia a proteção mágica e os Septentrians invadiriam e os atacariam. Hibiki percebeu que o comandante já sabia disso de antemão, por isso havia designado a missão para virem aqui. O aplicativo notificou sobre um novo vídeo de morte. Hinako assistiu e viu que era a morte de Kita. Hibiki disse para ela olhar ao redor para ver onde era. Então, ele correu para avisar a equipe para localizar essa área. Enquanto o velho o repreendia, dizendo que ele estava fazendo algo inútil, a funcionária localizou a área e descobriu que o hacker que atacava o sistema estava em um parque próximo a essa área. O comandante os contatou e disse para irem rapidamente parar o hacker. Equipes próximas viriam para dar apoio. Hibiki queria esclarecimentos, perguntando se ele já sabia disso com antecedência. O comandante apenas deu uma resposta ambígua, sem lhe dar uma resposta direta. Kita, enquanto perseguia o demônio, entrou em um parque abandonado. De repente, dois demônios apareceram por trás e atacaram. Eram demônios com rosto de cavalo da mitologia. Kita imediatamente convocou um guerreiro de pele vermelha para lutar contra eles. Embora não fossem individualmente poderosos, eram numerosos e continuamente invocados. Enquanto desviava de um ataque de um demônio, Kita estava caindo em direção a um espigão de ferro afiado. Pensando que morreria ali, teve a sorte de Hinako aparecer a tempo e seu demônio voador puxá-lo para cima. O demônio com rosto de cavalo, querendo aproveitar a oportunidade para atacar, foi morto pelo tigre branco de Hibiki. Todos ficaram aliviados por terem chegado a tempo. Daichi disse que encontraria o hacker que controlava os demônios e invocaria os demônios que acabara de comprar. Inesperadamente, eles foram muito inúteis, assustando-se e dispersando-se assim que avançaram. Saku ligou para Hibiki para informá-lo que apenas o grupo dele havia chegado lá em segurança. Outros grupos no caminho tinham sido todos mortos. O comandante disse-lhe para encontrar rapidamente o hacker, que estava a cerca de 50 metros deles. Hibiki disse a Daichi e Nisha para encontrarem o hacker enquanto ele e os outros ficariam para lutar. Apesar dos três se apoiarem na batalha, ainda era muito difícil porque havia muitos inimigos e todos estavam exaustos. O comandante ordenou o uso de Omiden, um novo vírus que o cientista tinha inventado. Saku estava preocupada porque usá-lo sem o cientista seria muito perigoso. No final, ela teve que obedecer. Imediatamente, todos os demônios inimigos congelaram e não conseguiam se mover. Eles ficariam incapazes de atacar por um curto período. Nesse momento, Nisha e Daichi também avistaram o hacker. Quando ela convocou seu demônio azul, ficaram chocados ao ver que a pessoa sentada dentro era na verdade o cientista. Logo depois, um demônio de alto nível matou o demônio de Nisha e a jogou de uma altura. Kita imediatamente controlou seu demônio para pegá-la. As pessoas na sede também ficaram alarmadas ao saber que o hacker era o cientista. Ela tinha sido completamente doutrinada pelo inimigo e apenas seguia ordens. O tigre branco e o demônio de Hinako atacaram o demônio de alto nível juntos, mas surpreendentemente, ele conseguiu bloquear seus ataques com uma mão. Então, atingiu o demônio de Hinako com um raio, matando-o. Hibiki disse a Kita para unir forças com ele para atacá-lo. O hacker agora havia atacado a camada defensiva final do sistema. O tigre branco investiu contra o demônio. Quando criou um escudo para bloquear, o demônio de Kita atacou por trás e o matou. Daichi também seguiu o plano e usou uma barra de ferro para destruir o sistema que o hacker estava usando. Quando todos pensaram que tinham conseguido, o demônio de antes ainda não estava morto. De repente, lançou um raio em Kita e Hibiki. Kita imediatamente empurrou Hibiki para longe, mas ele mesmo levou o golpe e perdeu a vida. O sistema do hacker foi ativado novamente, destruindo a camada defensiva final. Após a batalha, todos estavam feridos. Hibiki ficou chocado ao ver que Kita havia morrido. Eles não podiam mudar o futuro. A camada defensiva desapareceu e o desastre Septentrione apareceu e entrou em Osaka. Hibiki culpou-se profundamente por ter sido descuidado, o que levou à morte de Kita. Ele foi levado por pessoal da JBS para uma posição para se preparar para a batalha com o Septentrione.
Era uma entidade gigantesca voando lentamente para o centro. Fileiras de tanques militares dispararam contra ela, mas sem sucesso. O Septentrione liberou pequenos demônios que se prenderam aos tanques, fazendo-os explodir. Um homem de cabelos brancos, sentado na ponte, conversou com um demônio de alto nível, dizendo que os humanos eram insignificantes diante disso. Sako anunciou a reunião das equipes de jogadores ao longo do caminho do Septentrione para bloqueá-lo. Isso não era nada além de uma parede de carne. Daichi também queria se juntar à batalha para ajudar a todos, mas como o nível de seu demônio era muito fraco, ele não pôde se juntar à equipe de combate. Ele foi designado para a equipe médica para ajudar os outros. Antes de ir para a batalha, Hinako disse a Nisha para ficar aqui com Hibiki. Ele agora estava se afogando em culpa pela morte de Kita e precisava de alguém ao seu lado. Hibiki estava com a força principal na última linha. O comandante disse a ele que Kita morreu protegendo-o, o que foi honroso. Aqueles sem poder eram apenas lixo, então não havia necessidade de se importar com eles. O Septentrione havia entrado na cidade. Centenas de jogadores controlaram demônios para atacá-lo, mas tudo em vão. O Septentrione lançou apenas uma onda de ataques e destruiu completamente a primeira linha de defesa. Nisha correu por toda parte procurando por Hibiki. Ela perguntou a um membro da equipe onde ele estava. Quando soube que ele estava no prédio em frente, correu para lá. Quando o Septentrione alcançou a segunda linha de defesa, usou magia para disparar um feixe de destruição na sede. A cidade inteira tremeu violentamente. A camada protetora externa da sede foi completamente destruída, e mais um ataque faria Osaka cair. No subsolo, após o ataque do Septentrione, tudo ao redor estava congelado. Até a equipe médica havia sido destruída. Daichi estava extremamente preocupado e chamou Hibiki, dizendo para ele descer, afirmando que se continuasse a seguir as ordens da JBS lá em cima, ele morreria. Ele decidiu ir para a linha de frente lutar, em vez de ficar aqui assistindo as pessoas morrerem. O comandante disse que ele era um tolo, mas não precisava se preocupar porque alguém já havia substituído aquela posição. Era ninguém menos que Nisha, que estava correndo para o telhado procurando por Hibiki. Como ele tinha ido embora em seu tigre, os dois não puderam se encontrar. Nesta linha de defesa, aqueles que controlavam demônios voadores, incluindo Hinako, atacaram o Septentrione. Quando um demônio explosivo correu em direção a ela e explodiu, o tigre branco de Hibiki bloqueou. Ela disse para ele recuar rapidamente para a linha de defesa traseira, mas ele recusou. O tigre branco lançou um raio, mas o Septentrione não foi ferido. Em vez disso, atacou com mais ferocidade. O tigre branco também foi derrubado e caiu no chão. Os demônios imediatamente miraram no tigre branco e em Hibiki, e todos da equipe correram para protegê-lo. Quando ele recuperou a consciência, viu penas de demônios voadores caindo por toda parte. Muitas pessoas tinham perdido suas vidas para protegê-lo. Hinako agora também estava gravemente ferida, com sangue fluindo continuamente. Ela disse que Nisha tinha ido àquele prédio para procurá-lo. Enquanto ele caía em desespero, um misterioso homem de cabelos brancos apareceu. Ele se apresentou como Oko, um amigo do comandante. Ele disse que Hibiki havia sido arrastado para esta batalha. Hinako estava gravemente ferida protegendo-o, e agora a pessoa restante estava prestes a ser arrastada para esta batalha também. Ele de repente percebeu que era Nisha. Ela havia recebido ordens para substituir a posição de Hibiki para proteger a última linha de defesa. Oko achava que tudo era por causa dele. Aqueles com poder causariam mais ou menos perigo para aqueles ao seu redor. À medida que o Septentrione se aproximava, Nisha convocou um novo demônio. Todos ficaram chocados. Não era nada menos que a deusa Haime. O velho não sabia quem eram esses jovens para terem demônios tão poderosos. Haime destruiu os demônios explosivos que avançavam. Depois, atacou o Septentrione com uma onda de choque. Embora Haime fosse muito poderosa, a força física de Nishia era limitada e não conseguia controlá-la por muito tempo. O Septentrione começou a reunir energia para liberar um feixe de luz mágico. De repente, foi atacado pelo tigre branco de Hibiki, fazendo com que redirecionasse seu ataque para o céu. Aproveitando essa oportunidade, o tigre branco exerceu todo o seu poder para destruir o núcleo do Septentrione, fazendo-o desaparecer. Todos se alegraram que a campanha contra o Septentrione tinha sido bem sucedida. Inesperadamente, neste momento, ainda tinha algum poder restante, e estava prestes a mirar em Hibiki quando foi cortado ao meio por um demônio. O homem que possuía o demônio se aproximou. Ele disse que era um ex-membro da JBS e atualmente odiava a JBS profundamente. Ele disse a Hibiki para ir com ele. As pessoas na sede ficaram alarmadas quando não viram mais a presença de Hibiki. Ele havia desaparecido. O homem que levou Hibiki era o líder do exército rebelde que havia tomado a filial da JBS em Nagoya, chamado Ronaldo. Ele era um ex-membro da JBS e então conhecia muitos de seus segredos. Daichi e Nishia se esconderam em caixas de papelão e se infiltraram no exército secreto para chegar a Nagoya e encontrar Hibiki. Os dois estavam extremamente preocupados após receberem o vídeo da morte sobre a morte de Hibiki. Segundo cálculos, o próximo lugar que o Septentrione atacaria seria Nagoya.
A cientista, após muitos dias inconsciente, havia agora recuperado a consciência. Ela imediatamente começou a trabalhar na restauração do sistema que havia destruído. Satchel foi para casa, lembrando-se da primeira vez que se encontraram há vários anos. Ele a havia convidado para se tornar vice-comandante porque, segundo ele, aqueles com habilidade deveriam ocupar posições que merecem. Em um restaurante em Nagoya, um par de irmãos estava hospedado lá. Eles eram da JBS, e depois de chegarem a Nagoya, perderam contato com a sede. Hoje, continuariam sua missão de entrar no território dos rebeldes para investigação. Usariam um túnel que os rebeldes não conheciam para entrar. Daichi e Nishia caminharam pela cidade e viram que a cena aqui estava tão devastada quanto Osaka. Na frente deles, havia uma multidão de cidadãos se reunindo. De repente, um homem que parecia um bandido se aproximou, assustando-os. Ele pegou água e comida de uma caixa e deu aos refugiados. Ele disse que o governo atual havia abandonado o povo, então eles não tinham escolha a não ser cuidar de si mesmos. Mas, ao olhar mais de perto, aquelas porções de comida eram da JBS. Talvez essas pessoas tivessem roubado comida da JBS e a fornecido aos cidadãos. De repente, um grupo de demônios apareceu do nada e os atacou. Daichi queria ajudar invocando demônios, mas eles ainda eram demônios covardes que estavam com medo do inimigo. Não foi até Nishia chamar Haim que todos eles foram destruídos. Os rebeldes neste lugar, ao verem que eram jogadores, os cercaram. Em uma sala onde estavam jogadores feridos, essa garota era uma médica da JBS no exército secreto. Os jogadores a culparam porque a JBS sabia de tudo, mas abandonou os cidadãos. Na verdade, eles não sabiam de nada e apenas seguiam as direções do comandante. Ronaldo veio e disse a eles para pararem de culpá-la. Então, ele também devolveu o telefone de invocação para a garota. Embora ela pertencesse à JBS, o inimigo deles, ela precisava dele para proteger os outros. Ela queria saber por que ele tomou esta filial. Ronaldo revelou um segredo para eles. Depois que todos os Septentriones fossem destruídos, o comandante Yamato implementaria uma ditadura. Ele lideraria o novo mundo e os fortes estariam sob seu comando. Ele não estava fazendo alegações infundadas. Anteriormente, ele era um inspetor instalado pelo governo na JBS. Depois de algum tempo, ele descobriu que Yamato era um conspirador. Para ele, eles eram apenas ferramentas para ajudá-lo a chegar ao topo. Nada mais, nada menos. Ronaldo levou Ibiki à sala de controle deles. Embora este lugar estivesse mais agradado em comparação com a sede de Hibiki, eles tinham demônios poderosos que podiam lutar contra o Septentrione. A médica da JBS também disse timidamente que se juntaria a eles na luta contra o Septentrione. Yamato, nesse momento, estava jogando xadrez sozinho. Ele achava que eles eram tolos, que logo perceberiam a dura realidade. Este mundo não era para os fracos. Desde jovem, Yamato era um gênio com uma atitude extremamente arrogante, menosprezando os subordinados. Seu clã há muito pesquisava maneiras de invocar demônios. Quando aplicado a Yamato, inesperadamente, a erupção de poder foi enorme. O demônio que ele invocou foi o Leão Negro, Cerberus. O Leão Negro era extremamente feroz e perdeu o controle, atacando os cientistas. No fogo, quando Cerberus chegou diante de Yamato, ajoelhou-se perante ele. Algum tempo depois, Oku veio procurar Yamato. Ele era tão inteligente que Yamato ainda não era páreo ao jogar xadrez, e assim, eles se tornaram amigos. De volta ao presente, Oku veio até Yamato novamente, dizendo que Yamato não havia mudado nada em comparação com antes. Quando estava prestes a sair, o telefone de Yamato mostrou uma notificação sobre um vídeo de morte, que era um vídeo sobre a morte de Hibiki. Em Nagoya, Ronaldo liderou todos até a posição onde o terceiro Septentrione apareceria. Ele sabia disso com base no pacto do clã Yamato. A médica sabia sobre Hibiki, então perguntou por que ele estava seguindo os rebeldes. Ele pensou que, se seguisse a JBS, não conseguiria salvar ninguém. O ideal de Yamato era sacrificar os outros para chegar ao topo, e ele não queria seguir uma pessoa assim. Nesse momento, Yo veio dizer a Hibiki que havia pessoas afirmando ser seus amigos. Mal ela terminou de falar, Daichi e Nishia entraram correndo. Os três ficaram encantados de se verem. Eles contaram a ele sobre o vídeo de morte que haviam recebido. Eles queriam que ele voltasse para Tóquio com eles e deixasse essa batalha, mas ele recusou. Ele iria parar o Septentrione que estava prestes a aparecer. Daichi estava muito irritado porque sua morte no vídeo da morte era neste lugar. Ver que ele ainda estava determinado a ficar deixou Daichi furioso, mas ele também decidiu ficar com Hibiki para lutar contra o vídeo da morte. Nishia falou, dizendo para ele não carregar tudo sozinho assim. Os irmãos JBS, enquanto se infiltravam, acidentalmente caíram em um lugar com muitos soldados rebeldes. Eles imediatamente invocaram demônios para lutar. A garota estava muito animada para lutar com demônios. Ela e seu irmão também invocaram seus demônios, o gato Di e o gato guerreiro. Em apenas um momento, seus demônios mataram todos os demônios dos rebeldes.
Ronaldo e Yu também apareceram logo depois. Ele disse aos dois para pararem porque não conseguiriam derrotá-los. Enquanto a situação entre os dois lados estava muito ruim, sem disposição para dialogar, mas lutando, o chão de repente tremeu violentamente. Pessoas na sala de controle notificaram Ronaldo que o Septentrione estava prestes a aparecer. Após determinar as coordenadas, surpreendentemente, a posição onde ele apareceria era onde eles estavam. Um portal mágico se abriu e o Septentrione, com forma circular e espinhos, foi invocado. Ronaldo reuniu todos os jogadores pertencentes ao exército rebelde para dar apoio. Os irmãos também pararam de lutar e se juntaram a ele para combater o inimigo comum, o Septentrione, mas a maioria de seus ataques foi ineficaz. Nesse momento, os espinhos do Septentrione pararam de girar e se cravaram nas paredes de ambos os lados. Ele liberou uma onda de magia que afastou todos os demônios à frente. Se eles não conseguissem derrotar o Septentrione agora, ele destruiria o sistema e Nagoya seria destruída. Quando o Septentrione estava prestes a lançar outro ataque mágico, Hibiki chegou. Seu Fênix de Fogo liberou um poder de fogo aterrorizante no Septentrione. Todos ficaram maravilhados com aquele poder. Nisha também convocou Hime para apoiá-lo na luta. A médica chamou um demônio que tocava um instrumento, que tinha uma habilidade especial que enfraquecia os inimigos. O corpo do Septentrione gradualmente apresentou rachaduras. De repente, ele brilhou e o anel se separou. O poder mágico do Septentrione aumentou dramaticamente de repente. Hibiki ordenou que a Fênix de Fogo o parasse, mas era tarde demais. Ela disparou um feixe destrutivo que matou a Fênix de Fogo e outros demônios. Daichi percebeu que no vídeo da morte, Hibiki morreria por causa desse feixe. Ele imediatamente invocou o Tigre Branco, mas ele também sofreu o mesmo destino, sendo apagado pelo Septentrione. O sistema no telefone imediatamente relatou um erro e parou de invocar. O Septentrione mirou seu próximo ataque nele. Nesta situação de vida ou morte, o Leão Negro de Yamato avançou, mordeu o espinho do Septentrione e o parou. Seu clã havia modificado e ajustado as habilidades para demônios. O Leão Negro disparou uma onda de choque que destruiu o Septentrione em um único movimento. A tela do sistema também havia sido hackeada com sucesso pela cientista. Hibiki estava muito zangado por ter tanto poder, mas não proteger as pessoas. Em vez disso, ele apenas ficou atrás dando ordens, fazendo com que as pessoas enfrentassem a morte. Para Yamato, eles eram apenas peões, e ele era um peão especial. Ronaldo também se manifestou, dizendo que não podia aceitar o mundo ditatorial, onde os fortes detinham o poder que Yamato queria criar. As pessoas pertencentes à JBS ficaram surpresas ao descobrir esse segredo. Hibiki também convocou novamente o Tigre Branco, pronto para confrontar Yamato se ele quisesse prejudicar os outros. Oku apareceu de repente ao lado dos destroços, dizendo que não esperava que os raios de esperança se confrontassem. Ele disse que Yamato veio imediatamente aqui após receber o vídeo da morte de Hibiki. Yamato afirmou que o próximo Septem seria ainda mais brutal. Então, Hibiki era apenas uma arma, nada mais, nada menos. Oku então disse que se Yamato não tivesse chegado a tempo antes, Hibiki teria morrido. Então agora, qual era a sua decisão? Ir com Yamato ou ficar? Seria extremamente importante, afetando o futuro. Ronaldo aconselhou Hibiki a não ir com ele. Uma chama de repente o cercou, impedindo-o de se aproximar de Hibiki. O demônio que apareceu ao lado de Oku falou, mandando-o ficar quieto. Todos ficaram surpresos ao ver um demônio que podia falar assim pela primeira vez. O demônio perguntou a Oku por que ele estava do lado desses humanos fracos. Hibiki perguntou se Oku era um demônio. Ele se apresentou mais claramente como alguém que sempre sofre. Jogadores do exército rebelde convocaram demônios para confrontá-los. Aquele demônio de fogo, com apenas um estalar de dedos, fez com que todos os demônios explodissem em chamas. Hibiki disse a todos para recuarem. Ele lutaria contra eles. Oku revelou uma verdade. O aplicativo de invocação que eles estavam usando foi criado por ele. Os humanos eram muito fracos e completamente indefesos contra os ataques dos septentrianos. Então, ele criou o aplicativo de invocação para eles usarem contra os demônios. Yamato disse a Hibiki que o próximo Septentrione apareceria amanhã. Ele apareceria em vários locais: Tóquio, Osaka e Nagoya. Atacaria simultaneamente as 3 sedes nas 3 regiões. Somente demônios do mesmo nível do Tigre Branco de Hibiki seriam permitidos a participar da batalha. Ele assegurou a Yamato que usaria o poder que possuía para destruir o Septentrione. Então, se ele tivesse ideais equivocados, não os ignoraria. No final, ele decidiu se separar tanto da JBS quanto do exército rebelde para lutar de forma independente. Yamato não capturou Ronaldo, o comandante rebelde, mas deixou que ele comandasse este lugar contra o Septentrione amanhã. Ana correu para perguntar a Hibiki quem era o homem de camisa listrada. Mas quando olharam, não havia mais ninguém lá. No trem de volta para Tóquio, a mão de Yamato estava ferida e sangrando, mas ele não demonstrava sinais de dor. Na mente de Hibiki, ele ainda estava intrigado com a questão de por que Yamato arriscaria usar o portal de teletransporte para vir salvá-lo. O dispositivo de teletransporte também havia sido ajustado.
Naquela noite, toda a equipe passou por um exame de saúde geral. Enquanto Hibiki e Daichi conversavam e provocavam um ao outro, Daichi estava um pouco reservado, diferente de antes. Hibiki percebeu imediatamente e disse que se Daichi e Nishia não tivessem vindo ajudar, ele teria tido problemas. Graças a isso, o constrangimento entre os dois foi removido. Na conversa entre a médica e Nishia, os dois também se tornaram próximos. Nishia estava curioso sobre por que ela se juntou à JBS. A médica não escondeu nada e revelou que, anteriormente, era apenas uma médica comum. Mas então, um dia, algumas pessoas apareceram dizendo que eram do governo e a convidaram para se juntar à JBS. De qualquer forma, o salário aqui era melhor do que fora, então ela concordou. Sabia-se que ela tinha uma criança pequena, então, depois de se juntar à JBS, sua filha também foi protegida. A médica elogiou Nishia, dizendo que ela estava indo muito bem. Quando ela fez o seu melhor pelos amigos, pela pessoa que amava, Nishia corou e negou. Mas a médica já tinha percebido há muito tempo que ela gostava de Hibiki. Do lado de fora, Daichi estava esperando Nishia sair, e ele foi provocado por Io, que foi até a frente da clínica de Nishia. Neste momento, Hibiki também chegou, e assim que a sala se abriu, ao ver 3 homens na sua frente, incluindo Hibiki, ela ficou muito envergonhada e bateu em todos eles. Enquanto todos estavam sentados tomando café, Io veio novamente para provocar os dois. Ronaldo, após seu check-up, foi imediatamente inspecionar o equipamento. Ele estava muito cauteloso e se preparou totalmente para a batalha de amanhã. Enquanto eles relaxavam, Ana correu até eles e os repreendeu por serem espiões. Daichi e Hibiki não entenderam por que estavam sendo repreendidos assim. Acontece que, mais cedo na sala de exames, não era apenas Nishia, mas Ana também estava trocando de roupa. Yamato estava na mesa de jantar com os líderes de alto escalão. Eles o culparam por ir a Nagoya e abandonar Tóquio. Se algo acontecesse, quem protegeria suas vidas? Ele os amaldiçoou silenciosamente como um bando de lixo. O Septentrione que apareceria amanhã teria 3 entidades. Atacaria simultaneamente as 3 áreas, Tóquio, Nagoya e Osaka. Eles seriam divididos em 3 equipes para lutar. Para destruí-lo, precisavam destruir simultaneamente os 3 núcleos dentro do Septentrione. O grupo de Hibiki lutaria em Osaka, então foram teleportados para lá. Nagoya estaria sob o comando de Ronaldo. E, finalmente, Tóquio seria enfrentada por Yamato sozinho. No dia seguinte, o Septentrione apareceu debaixo do mar. Seu corpo era uma massa redonda cercada por espinhos, rolando em direção ao centro. Hibiki pensou no USB que Ronaldo lhe havia dado. Dentro dele continha todas as informações que ele havia investigado sobre o clã Yamato. Em Nagoya, todos haviam começado o ataque. Inesperadamente, as escamas externas do Septentrione eram extremamente duras. Eles não conseguiam cortá-las. Não só isso, sua taxa de regeneração também era assustadora. Feridas se curavam imediatamente. Daichi não queria apenas ficar parado assistindo, então ele invocou um novo demônio. De alguma forma, assim que viu o gigante Septentrione, sinalizou não com a mão e cancelou automaticamente a invocação. Hinako chamou um demônio semelhante ao que Kita havia usado. Ela o usaria para vingar-se dele. Se um demônio era forte ou fraco, dependia do controlador. O demônio que ela acabou de invocar tinha grande poder, arrancando um grande pedaço da carne do Septentrione, expondo assim o núcleo dentro de seu corpo. Aproveitando a oportunidade, Hibiki fez o tigre branco rasgar o núcleo e destruí-lo. O Septentrione também se desfez. Eles pensaram que tinham conseguido, mas inesperadamente a taxa de regeneração do Septentrione aumentou. A partir desses pequenos fragmentos, ele podia regenerar um corpo completo e também começou a contra-atacar, disparando os espinhos afiados em seu corpo. Em Tóquio, Yamato estava sozinho enfrentando o Septentrione. Ele fez seu demônio realizar uma formação que o impedia de se mover. Quando disparou espinhos, todos foram despedaçados pelo Leão Negro e explodiram. Ele anunciou aos 2 grupos nas outras 2 áreas que eles sincronizariam para destruir o núcleo simultaneamente. No grupo de Nagoya, eles estavam muito desamparados porque, não importava o que fizessem, não conseguiam detê-lo. Quando Ainer recebeu um vídeo de morte sobre as mortes de pessoas em Nagoya, Hibiki imediatamente ligou para Ronaldo, dizendo-lhe para sair rapidamente de lá. Ele, a médica e Io todos recusaram, porque, se saíssem, quem teria a capacidade de detê-lo? Além disso, a morte de Hibiki ontem havia sido alterada, então eles poderiam fazer o mesmo. Ronaldo instruiu os 2 que, se sentissem perigo, deveriam sair imediatamente. Ambos concordaram porque não tinham intenção de morrer ali, mas voltariam. Atualmente, o Septentrione estava muito perto da sede. Ena olhou para ele avançando, destruindo o lugar que guardava suas memórias com seu pai, fazendo a raiva crescer dentro dela. Quando seu índice atingiu 100%, ela invocou um novo demônio. O demônio tocou apenas uma nota, e o Septentrione foi perfurado por enormes pedaços de gelo afiados, revelando o núcleo. Em Osaka, Hinako também havia exposto o núcleo do Septentrione.
Depois de saber que ambos os lados haviam exposto o núcleo do Septentrione, Yamato ordenou que seu demônio destruísse a superfície externa do Septentrione. Então, todos os 3 lugares miraram simultaneamente no núcleo para destruí-lo. Uma grande explosão foi criada e o Septentrione foi destruído. Inesperadamente, mesmo estando morto, seus espinhos não desapareceram. Eles dispararam automaticamente em direção ao carro onde o grupo de Ronaldo estava sentado. Hibiki e Nishia chamaram freneticamente Ronaldo e a médica, mas ninguém respondeu. Ena sobreviveu por sorte após ser puxada por Jingo, que arriscou sua vida. Quando ela voltou, chamando todos, dizendo para não estarem mortos, mas ninguém respondeu. Começou a chover e ela gritou, chorando miseravelmente. Ronaldo, a médica e Yu foram confirmados mortos em ação. Hibiki e Nishia também explodiram em lágrimas com suas mortes. Hibiki olhou para o sol poente à frente e se perguntou o que realmente eram os Septentriones. Era um sonho? Haku apareceu e disse a ele que esta era a realidade. Ele disse que não era um demônio, mas que não podia ajudar os humanos porque isso era uma prova humana. O que os estava testando era Polaris, a divindade criadora. Polaris concluiu que os humanos não eram a melhor espécie. Os humanos não tinham vontade de progredir, mas continuavam a ficar mais fortes. Polaris achava que isso era contra a lei natural, então decidiu destruir a humanidade. Haku também tinha pensamentos semelhantes aos de Hibiki, de que Polaris estava pensando errado, mas ele não podia lutar contra isso porque ele era a espada sagrada de Polaris. Em outras palavras, ele era um Septentrione. Segundo ele, os Septentriones eram corpos criados por Polaris usados para manter a lei. Mas ele era um Septentrione defeituoso. Tendo emoções como os humanos, ele sentia dor e tristeza quando os humanos morriam. Como não podia intervir para ajudar os humanos, ele criou o aplicativo de invocação para os humanos como uma arma para lutar contra Polaris. No espaço à frente, tudo estava sendo invadido pelo vazio. A presença e a existência dos humanos desapareceriam como se nunca tivessem existido. Hibiki só conseguiu dizer uma coisa: que este mundo estava prestes a acabar. Hibiki acordou e ficou surpreso ao ver Ocho sentado à sua frente. Ele estava entediado, então veio brincar. Ao ouvir Ocho mencionar Yamato, ele perguntou qual era a relação entre eles. Ocho não escondeu e revelou que eram velhos amigos. Desde o nascimento, Yamato carregava um grande poder dentro de si. Segundo Yamato, um mundo perfeito era aquele onde apenas gênios existiam. Hibiki discordou imediatamente, pois como um mundo assim poderia ser chamado de perfeito. Ele disse que Hibiki também nasceu com grande poder. Até ele tomar uma decisão, seria a decisão certa. Ele bebeu o café que Hibiki tinha acabado de preparar, mas engasgou porque estava amargo. Então, Hibiki lhe deu um cubo de açúcar para ajustar o sabor. Ocho era um Septentrione com emoções, então estava sempre imerso em sofrimento. Hibiki tinha mudado sua visão sobre Ocho. Ele disse que se ele não fosse um inimigo e não tivesse planos, ele poderia ficar aqui, o que deixou Ocho um pouco feliz. Enquanto os dois conversavam, Daichi e Nichiya vieram procurá-lo. Os dois ficaram surpresos ao ver Ocho. Daichi estava preocupado que Ocho tivesse vindo para machucá-lo, então ele queria lutar. Mas, felizmente, Hibiki o impediu a tempo. Então ele contou aos dois sobre a verdadeira identidade de Ocho. Embora estivessem um pouco alarmados, confiaram em Hibiki. Nichiya estava um pouco confuso porque Ocho estava flutuando. Ele imediatamente desceu para andar com os pés, então levantou muitas questões, sem saber se os humanos andam com o pé direito ou esquerdo primeiro. Yamato olhou pela porta de vidro, pensando que restavam apenas mais 3 Septentriones e seu peito doía. Vendo isso, o Leão Negro veio apoiá-lo. Eina e Hinako foram chamadas para a sala de planejamento. A missão para destruir o próximo Septentrione exigia o poder delas. Elas se baseariam nos resultados do exame de saúde e de acordo com a capacidade de cada pessoa para lidar com o Septentrione. Pouco depois, o Septentrione apareceu. Hibiki ficou preocupado quando apenas Hinako e Eina foram para a batalha. Sakou explicou que este quinto Septentrione apareceria na ionosfera fora do espaço. Somente demônios invocados por esses dois poderiam chegar lá. Fora da Terra neste momento, o Septentrione havia sido recriado com um tamanho gigantesco. Quando a campanha começou, Hinako imediatamente dançou a dança de sacrifício ao deus. O deus que ela queria invocar era Shiva, um deus da destruição. Quanto a Eina, ela iria invocar um demônio chamado Karma. Era um demônio fascinado por jovens garotas, e Eina era adequada para invocá-lo. Ela timidamente expôs seu umbigo. Imediatamente, o demônio foi invocado. Assim que o demônio Karma foi invocado, eles o amarraram a um grande pilar. Do lado de fora, no espaço, o Septentrione havia reunido poder e estava atirando neles. A barreira protetora foi imediatamente ativada para bloqueá-lo. Quando o deus Shiva viu o demônio sedutor Karma à frente, ficou louco, liberando poder na lança, disparando-a em Karma para purificá-lo. A lança continuou a voar para fora da Terra, destruindo o núcleo do Septentrione. Eles receberam a informação de que o Septentrione não tinha mais vida, mas as coisas não terminaram ali.
Após a morte, o quinto Septentrione não desapareceu como os Septentriones anteriores, mas caiu diretamente na Terra. Seu volume era de 500 quilômetros cúbicos, então nada podia resistir a ele. O escudo protetor foi posteriormente destruído e todos os cidadãos na cidade abaixo que não conseguiram evacuar a tempo perderam suas vidas. Felizmente, a torre ainda estava intacta. Hibiki perguntou irritado a Yamato se ele já sabia disso antes. Ele não refutou, mas disse a ele que, se tivesse uma opção melhor, que a propusesse. Depois de voltar para o seu quarto, ele viu as informações dentro do USB que Ronaldo lhe havia dado. Naquela noite, Yamato abriu um banquete, mas apenas ele e o cientista comeram. O resto não tinha ânimo para pegar os hashes. Hibiki e Yamato tiveram uma grande discussão sobre as mortes de milhares de cidadãos. Ele também afirmou que o principal motivo para reunir todos era pedir opiniões. Esta invasão terminaria em mais 2 dias, mas havia um problema. Após derrotar o último Septentrione, eles encontrariam Polaris, a divindade criadora. Hibiki revelou o que a JBS queria fazer, confrontar Polaris, então usariam o coeficiente do algoritmo que haviam pesquisado para criar um mundo de acordo com seus desejos, e esse mundo seria um lugar apenas para gênios. Yamato disse a todos que eles já sabiam de tudo, então não havia mais nada a dizer, e ele saiu. Quando Nichia estava em seu quarto, ela olhou para a foto tirada com sua família e tristemente queria ir para casa. Nesse momento, Sako veio procurá-la. Ela anunciou que a missão de amanhã havia sido decidida. Nichia morreria por todos. Para enfrentar o próximo Septentrione, apenas o deus Loki tinha poder suficiente para destruí-lo, e Nichia era a única compatível para Loki possuir. O rosto de Nichia escureceu quando ela perguntou se seu sacrifício salvaria todos. Depois que Saku saiu, ela se encostou na parede e desabou em lágrimas. Na manhã seguinte, porque estava triste, preparou uma refeição farta para eles. Nichia não hesitou em comer. Hibiki percebeu que sua atitude hoje parecia incomumente alegre. Ele disse que faltavam apenas 2 dias para a invasão terminar, então eles deveriam sobreviver juntos. Só Oku sabia o que estava prestes a acontecer. Ele foi ao quarto de Yamato e perguntou se esse plano estava certo, porque se possuía por uma divindade, nenhum humano poderia suportar e perderia a vida. Ele estava preocupado que Hibiki não conseguisse superar o choque da morte de seu amigo. Nichia, depois de olhar as últimas mensagens de sua família, saiu com o bastão. Quando o Septentrione apareceu, Hibiki olhou ao redor, mas não viu Nichia em lugar algum. Ele lembrou-se da atitude dela esta manhã. Parecia que algo havia acontecido. O sexto Septentrione tinha a capacidade de se replicar. Quando formado, ele se copiaria continuamente e depois devoraria tudo. A tela do sistema mostrou Nichia sendo amarrada a um dispositivo especial. Loki e os outros ficaram muito irritados ao ver Nichia sendo tratada como um sacrifício. Eles queriam que libertassem Nichia e então lutassem juntos contra o Septentrione, mas Yamato respondeu que era inútil. O inimigo tinha a capacidade de se replicar infinitamente. Mesmo que seus demônios fossem fortes, eventualmente ficariam sem energia. O Septentrione agora havia invadido a cidade. A máquina de sacrifício segurando Nichia se fechou. E imediatamente, uma enorme formação de invocação foi criada. Nichia gritou de dor no céu. Dachi olhou para o vídeo da morte que acabara de aparecer e ficou apavorado. Dentro estava Nichia deitada em uma poça de sangue. Hibiki não hesitou e correu para fora. O deus Loki também havia sido invocado e possuído Nichia com sucesso. Mas eles foram contidos pela equipe. O sistema começou a contagem regressiva, até que Loki perdesse o controle. Yamato ativou o sistema para se ligar a Loki e controlá-lo. Loki voou para Tóquio, então usou uma habilidade para ativar a veia do dragão subterrânea. Depois disso, o dragão Sako foi despertado. Restavam apenas 60 segundos antes de Loki perder o controle. Loki correu para devorar o Septentrione que estava se replicando continuamente. Após uma perseguição e morte, o dragão Sako tinha devorado todos os Septentriones. A campanha deles tinha sido bem sucedida facilmente, mas agora as coisas estavam apenas começando. Loki estava gradualmente perdendo o controle. Tinha recuperado a consciência e não era mais controlado por Yamato. A consciência de vida de Nichia havia assim desaparecido completamente. Hibiki tinha montado o tigre branco para se apressar, mas foi derrubado por Loki, que possuía Nichia. Yamato disse a ele que o que estava diante dele agora não era mais Nichia, mas Loki, então ele deveria matá-lo. Hibiki ouviu isso e gritou de dor. Dachi correu até Yamato querendo que ele parasse. Yamato imediatamente disse: "Se você é inútil, fique quieto." Ele não parou, mas repreendeu suas ações como inaceitáveis. Eles eram pessoas egoístas que usaram a vida de seu amigo para trocar por sua própria sobrevivência. Quando ele socou Yamato, Dachi foi estrangulado por ele. Loki agora tinha voado para perto. Numerosos demônios invocados lutando foram todos destruídos por Loki em menos de 5 segundos. Hibiki gritou alto, querendo chamar Nichia para acordar, mas foi inútil. Ele jogou uma bola e o tigre branco correu para bloqueá-la por ele. Hibiki foi lançado para longe, caindo do muro alto.
Neste momento, Yamato apareceu e segurou sua mão. Ele perguntou por que ele estava hesitando e disse ao seu demônio para matar Loki, mas Hibiki não queria ferir Nishia e disse a Fênix de Fogo para parar. O Tigre Branco e a Fênix de Fogo atacaram freneticamente o demônio de Yamato e depois desapareceram juntos. Yamato ficou com raiva e quis bater em Hibiki, mas ele disse que protegeria Nishia porque tinha prometido a ela. Loki não os deixou conversar e disparou um feixe de luz. Hibiki jogou Yamato para o lado, pensando que morreria após aquele movimento. Mas não, ele estava lutando para resistir. A energia da veia do dragão estava surgindo em Hibiki. O dragão Sako o havia escolhido. Yamato sorriu porque ele também tinha a mesma qualidade que ele. Ele estendeu a mão dizendo para ele agarrá-la, mas ele o empurrou. Ele usaria esse poder para proteger todos. Ele repeliu o poder de Loki e voou para cima. Ele ainda acreditava que Nishia estava viva e chamou seu nome. Na inconsciência deles, eles se viram. Ele implorou para que ela não escolhesse a morte, mas voltasse com ele. Nishia chorou porque não tinha outra escolha a não ser se sacrificar. Em um mundo onde sua família e seus pais não estavam mais, ela não sabia mais o que fazer. Ela não tinha uma vontade forte como usou outros, então como ela deveria tentar. Hibiki gritou que ser fraco estava bem. Todos tinham suas próprias fraquezas. Então ele segurou a mão de Nishia e a abraçou. O deus Loki dentro do corpo dela foi expulso. Nishia chorou, dizendo que queria viver. Vendo essa cena, Yamato riu, sem esperar que um milagre acontecesse. Hibiki então perdeu a consciência e ficou na sala de cuidados especiais. Vendo-o assim, todos ficaram de coração partido. Daichi estava com raiva de si mesmo. Se ele fosse mais forte, teria sido melhor. Nishia percebeu que, após derrotar Loki, ela poderia invocá-lo. Eina se aproximou e disse para ela não ficar mais triste porque não era culpa dela. Jingo falou dizendo que agora a responsabilidade estava toda sobre os ombros deles. Ocho estava sentado esperando no quarto de Hibiki, e como esperado, ele não voltou mais. 2 demônios de alto nível apareceram, perguntando por que ele deixou as coisas se arrastarem assim. Ele também não sabia o que era essa emoção, mas talvez tivesse começado a amar esses humanos. Os demônios ouviram sua emoção de amor, mas não entenderam o que ele estava dizendo, porque só queriam ver os humanos sendo engolidos pela escuridão. O demônio de alto nível transformou-se em uma lança para matá-lo. Mas, afinal, Ocho ainda era um Septentrione. Ele apenas acenou com a mão e o demônio foi suprimido, caindo no chão, incapaz de se mover. Então foi esmagado e desapareceu. O demônio de fogo ao lado tremeu, dizendo que o obedeceria e partiria. Oxo veio olhar para Hibiki deitado na cama do hospital e depois foi embora. No dia seguinte, a situação não era diferente, pois Hibiki ainda estava inconsciente. Daichi estava com dor de cabeça porque não tinha nenhum demônio forte em seu livro. Hanako riu, dizendo que isso era limitado pela habilidade, o que o deixou muito triste. Nishia e Jingo tinham preparado comida para tratá-los. Para se entenderem melhor, eles se reapresentaram. Eina era uma estudante do 1º ano da universidade. Jingo era um aprendiz de chefe. Hanako era coreógrafa e Daichi e Nishia eram ambos estudantes do 3º ano se preparando para os exames de admissão na universidade. Eles de repente riram, sentindo que essa introdução era realmente interessante. Daichi teve a ideia de que, neste dia de se tornarem amigos, eles deveriam trocar e-mails. Quando o grupo encostou os telefones para se conectar, o vídeo da morte os notificou de um novo vídeo. Daichi, hesitante, pressionou para assistir, e dentro estava a cena de todas as suas mortes. Quando o sino tocou, anunciando a aparição do Septentrione, as características recebidas dele eram de que era um demônio completamente forte, sem fraquezas. Acabara de disparar um feixe de luz, causando a destruição de uma série de seus escudos defensivos. Sako disse a todos que, se a odiassem, poderiam odiá-la porque ela precisava do poder deles para lutar. Embora tremendo após assistir ao vídeo da morte, eles ainda não desistiram e iriam para a batalha. Nesta batalha final, todas as tropas seriam enviadas. Hibiki sonhou com sua infância. Fora, ele frequentemente era intimidado por amigos por causa de sua personalidade introvertida e quieta. Foi então que Daichi apareceu para ajudá-lo a afastar os agressores. Os dois também se tornaram bons amigos desde então. Quando ficaram mais velhos e se prepararam para se inscrever nos exames de admissão à universidade, seus pais sempre o lembravam e forçavam a definir suas aspirações para a melhor escola, não a escola que ele queria. Depois de ouvir Daichi dizer que faria o que queria, ele não se importou mais com as palavras dos pais e decidiu seguir seus próprios desejos. E então, ele acordou no quarto do hospital. Lá fora, o Septentrione estava atacando muito intensamente. O edifício do parlamento foi destruído após um único movimento. Yamato disse aos seus subordinados para transferirem toda a veia do dragão para ele. Então, ele ergueu um escudo mágico para bloquear o ataque do Septentrione para todos. Os outros tinham a tarefa de atacar o Septentrione.
Todos convocaram seus demônios mais fortes para lutar. Misha também chamou Loki. Após uma batalha que feriu o Septentrione, ele de repente emitiu luz e se dividiu. Da peça separada, emitiu um som com uma onda estranha que forçou seus demônios a retornarem aos telefones. O cientista do outro lado também havia previsto isso. Ela convocou um demônio emissor de som e disse-lhe para emitir ondas contra as ondas do Septentrione. Sako recebeu um vídeo de morte sobre a morte da cientista e disse para ela sair de lá, mas era tarde demais. A cientista havia sido alvo do Septentrione. Ele disparou um raio destrutivo, tirando sua vida. O Septentrione os atacou mais uma vez. Yamato lutou para resistir. Então, ele avançou diretamente para atacá-lo com uma onda de choque. Os dois lados continuaram a lutar entre si, muito tensos. Outros fragmentos do Septentrione perseguiram o restante. Ele disparou espinhos explosivos, cercando-os. Quando os espinhos explodiram, eles perderam suas vidas. Outro espinho perseguiu o grupo de Daichi. Yako estava cercada por eles. Ela gritou alto, dizendo-lhes para saírem rapidamente deste lugar. Após a explosão, ela também morreu. Quando os espinhos avançaram em direção a Daichi e Nishia, a Fênix de Fogo apareceu para bloqueá-los. Hibiki havia se recuperado e perguntou onde estavam os outros. Nishia derramou lágrimas e percebeu que todos tinham morrido. Hibiki enlouqueceu e correu para o Septentrione, mas o tigre branco foi morto a tiros. Yamato, do outro lado, não estava se saindo melhor e foi derrubado pelo Septentrione. O Septentrione então se unificou, disparando um poder terrível que transformou o chão em um grande buraco. Hibiki e Yamato estavam resistindo desesperadamente. Daichi estava muito zangado, perguntando-se por que ele sempre ficava apenas assistindo seus amigos em perigo. Quando Hibiki estava prestes a não conseguir resistir mais, um espírito entrou e empurrou o Septentrione para longe. Era um demônio invocado por Daichi. Era o espírito Zaki, um demônio de nível elevado extremamente poderoso. Quando o Septentrione quis lançar um feixe de luz mágica, foi destruído por Hibiki e Yamato. Eles tinham destruído com sucesso o Septentrione final. Hibiki queria impedi-lo de criar um mundo ditatorial. Ele afirmou que, se tentasse impedi-lo, ele o mataria. Ako voou, dizendo que não deixaria Yamato matar Hibiki. Ako tinha transferido o raio de esperança de Yamato para Hibiki. Ele queria que o novo mundo criado fosse como Hibiki havia dito. Então, ele iria parar Yamato. Ele controlava fios de aço para lutar contra a magia de Yamato. Daichi não entendia por que eles haviam derrotado o Septentrione, mas ainda não estavam em paz. Yamato atualmente não era páreo para Ako. Sempre que era atacado, ele se transformava em um cubo para desviar, porque quanto mais perto estava da sede, mais forte Yamato seria. Então, ele atraiu Ako para lá. Ako tinha essa escolha porque, após interagir com Hibiki, ele se sentia como um humano. Ele também disse que não gostava do mundo que Yamato queria criar. O telefone de Hibiki notificou-o sobre as mortes de Yamato e Ako. Ele queria ir lá para detê-los. Sako falou, dizendo que iria ajudar o comandante. Embora soubesse que tinha causado muita dor a todos, não importava o que acontecesse. Ela ainda ajudaria o comandante, porque no passado tinha sido gravemente ferida. Então, seu trabalho como agente nacional teve que parar. Naquela época, Yamato apareceu e deu-lhe um raio de esperança. Então, se ele quisesse ver tal mundo, ela o ajudaria. Hibiki recebeu outra notificação do vídeo da morte de Sako. Ele queria impedi-la, mas mesmo sabendo que morreria, ela ainda iria. Então, ela deixou o demônio voador levá-la até Yamato, de volta à batalha entre os dois. Yamato estava em uma situação desvantajosa porque seu demônio ainda estava no processo de regeneração. Ele havia percebido que este dispositivo de invocação chamaria demônios fortes em proporção ao próprio desenvolvimento, e ele havia derrotado o Septentrione número 7. Então, se houvesse tempo suficiente para ele se regenerar, ele poderia invocá-lo. Ako não deixou isso acontecer e atacou continuamente. O escudo mágico de Yamato havia sido destruído. Um fio de aço avançou, perfurando sua perna. Outros fios de aço também avançaram simultaneamente. Nesta situação perigosa, Sako correu, usando seu próprio corpo para bloqueá-los por ele. Ela disse fracamente que ele era sua razão de viver e agradeceu a ele. Yamato ficou comovido e a chamou de tola. Esse pouco tempo foi suficiente para seu demônio regenerar. Ele imediatamente invocou seu demônio mais forte. A situação entre os dois lados se inverteu. Ako, depois de bloquear uma série de socos do demônio, também perdeu a batalha. Yamato queria mudar este mundo porque tolos o haviam apodrecido além do reparo, e ele seria o único a consertá-lo. Ako perguntou por que ele tinha que carregar tudo sozinho. Ele também acrescentou que Yamato era muito interessante, mas não deixaria Yamato matar Hibiki.
Ele então usou fios de aço para segurar Yamato e voou para abraçá-lo firmemente. Fios de aço envolveram os dois. Ako decidiu se sacrificar com Yamato. Quando Hibiki correu, Ako se despediu e explodiu. Ele estava extremamente triste, sentindo que já tinha aguentado o suficiente. Inesperadamente, Yamato era terrivelmente formidável. Ele ainda não tinha morrido após o golpe final de Ako. O mundo, nesse momento, começou a desmoronar. O vazio também estava gradualmente devorando tudo. Yamato jogou o telefone no chão, convocando um demônio para parar Hibiki enquanto ele entrava no portal de teletransporte para Polaris. Hibiki não era páreo para esse demônio de alto nível. Felizmente, Daichi havia ordenado ao espírito que o bloqueasse. Nietzsche também convocou Locke para ajudar na luta. Os dois disseram a ele para deixar este lugar com eles, e Hibiki deveria ir rapidamente para a motocicleta. Ele confiou nos dois e cavalgou o tigre branco em direção ao portão. Olhando para Daichi e Nisha feridos abaixo, ele conteve as lágrimas e partiu. Os dois também estavam sendo gradualmente devorados pelo vazio. Ambos estavam gradualmente perdendo a consciência e nem sabiam quem era Hibiki. Apenas esperavam que na próxima vida ainda fossem amigos. Hibiki entrou no portão e viu Yamato lá. O julgamento aqui era que os dois lutariam entre si, e o sobrevivente poderia fazer um pedido. Ambos imediatamente invocaram seus demônios, prontos para lutar. O tigre branco e o leão negro avançaram um contra o outro, mas o tigre branco foi empurrado para trás. Hibiki teve que usar o poder do dragão divino para criar um escudo para bloquear as chamas. Yamato suspirou que agora ele era tão forte quanto ele mesmo. Yamato revelou o que sabia, que ambos nasceram com poderes especiais. No final, eles eram apenas peões de entretenimento do deus. Oku também foi envolvido nisso por causa de suas emoções. Ele disse que venceria e usaria o poder de Polaris para remodelar o mundo. Hibiki também falou, dizendo que se aquele mundo fosse formado, seria realmente ótimo, mas se fosse imposto, então não seria o mundo deles. O melhor mundo seria o mundo anterior, onde amigos lutaram juntos para que suas mortes não fossem em vão. Os dois discordaram completamente dos pensamentos um do outro, e só podiam usar a batalha para persuadir o outro. Quando os dois demônios correram para lutar novamente, o tigre branco foi mordido pelo leão negro e jogado para longe. Hibiki perguntou se, em seu caminho para remodelar este mundo, ele estava sempre sozinho. Não foi muito solitário? Se ele não se importava em ter amigos para almejar o futuro juntos, então por que arriscou o perigo de vir a Nagoya para salvá-lo naquela vez? Yamato ainda insistia que ele era apenas uma peça importante em seu plano. Hibiki imediatamente refutou. Se desde o início ele não o visse como amigo, então o vídeo da morte sobre sua morte não teria aparecido em sua máquina. Só compartilhava com amigos. Yamato ficou desconfortável ao ouvir que ele também desejava ter amigos. Então, ele invocou um demônio e usou uma função especial, fusão de demônios. Um demônio de alto nível foi formado. Quando atacou, Hibiki foi arremessado. Até mesmo o escudo do dragão divino foi destruído ao tentar bloqueá-lo. Justo quando parecia que as coisas tinham parado ali, inesperadamente, Hibiki foi protegido pelo demônio de Daichi. Seu telefone notificou que demônios de seus amigos tinham sido enviados. Yamato ficou surpreso, sem entender como demônios de pessoas mortas poderiam ser enviados. Hibiki ficou encantado, pensando que todos estavam torcendo por ele. Ele imediatamente convocou todos os demônios de alto nível, depois também usou fusão. Todos os demônios de alto nível foram continuamente unificados. Finalmente, a última coisa convocada foi o deus Lúcifer. Quando Lúcifer acenou com a mão, houve imediatamente um buraco no corpo do demônio de Yamato. Ele ainda tentou lutar e contra-atacar, mas Lúcifer não foi ferido e até se aproximou para abraçar o demônio. Tudo tinha acabado. Yamato tinha perdido completamente. Hibiki disse a ele que não precisava mais carregar tudo sozinho. A luz do céu brilhou sobre os dois. Hibiki expressou seu desejo. A cena mudou. A terra tinha voltado ao normal. Eles tinham retornado ao dia em que Hibiki esperava por Daichi. Assim como antes, os dois foram a um café, e Daichi novamente disse que havia algo que ele queria mostrar, então pegou seu telefone para baixar um aplicativo que estava recentemente popular. Apenas ao inserir seus retratos, eles saberiam suas mortes. Os dois então foram para o metrô e encontraram Nisha. Diferente de antes, Hibiki falou para cumprimentá-la. Ela viu que eles não eram pessoas más, então veio conversar e concordou em ser amiga deles. Olhando para os dois amigos que sempre faziam o melhor para ajudá-lo, Hibiki chorou de felicidade. Eles receberam um sistema do vídeo da morte. A morte que Hibiki estava determinado a ter seria ser atropelado por um caminhão. Então, quando o trem do metrô chegou, ele não descarrilou, mas chegou ao local deles normalmente. Hibiki de repente tinha algo para confirmar, então ele saiu correndo. Ele se lembrou de seu desejo ao encontrar Polaris. Ele queria um mundo onde as pessoas não tivessem que suportar os sofrimentos como antes. Após 7 dias naquele mundo, ele havia percebido muitas coisas. Os amigos que o acompanharam também estavam tendo suas vidas normais. Ninguém precisava mais suportar a dor da morte. Hibiki correu para o prédio do parlamento, mas foi parado pela segurança.
Neste momento, o carro de Yamato chegou. Ele disse que não o conhecia, mas então olhou para ele e sorriu. Hibiki derramou lágrimas porque Yamato ainda estava vivo. Oko, depois de muito tempo observando tudo e vendo que o mundo não estava mais em perigo, também partiu.